Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com alegria que estamos de volta. Eduardo está à beira de um parto emocional, porque a hora estava chegando e eu não usava o microfone, porque tem dois anjinhos aqui, sabe? A Eliana Maria, e Célia Regina. É Regina Célia. Ai, meu Deus. Ah, mas Regina Célia é Regina. Sim. Não se preocupe com isso. É o nosso encontro semanal, estudando plenitude da Joana através do médio Divaldo Franco, socorridos pelo Vinícius, e agora ele, na palavra, vai lá? Eduardo Araújo, vamos aqui para a leitura do livro Plenitude. Vamos iniciar o segundo capítulo, né? Você vai abrir com aquela mensagenzinha de Buda que você fechou o último programa. O primeiro capítulo foi sobre o sofrimento, e agora o segundo capítulo é a análise dos sofrimentos. Então vamos continuar aqui tentando superar, entender e superar os nossos sofrimentos, as nossas dores. E nós tínhamos lido aqui, a Joana citou uma fala de Siddhartha, como é que se diz aí? Siddhartha Gautama, o famoso Buda. Isso aqui acho que é o nome do livro, né? O Sutra Imutável. Eu acho que sim. É o seu nome do livro. E ela traz essa citação onde ele diz o seguinte: os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso, e como tal, deveriam ser contemplados. E nós falávamos no último programa que Jesus sempre enviou à Terra os seus missionários, mensageiros, né, da mensagem do amor, né, trazendo a compreensão de Deus, e com certeza Buda, né, para aqueles que seguem o budismo, na realidade, todos os missionários, sem exceção, foram enviados à Terra por Jesus. Então, aí a pessoa vai dizer, mas o budista não é cristão. Essa não é a questão. A questão é os ensinamentos morais, né, o conhecimento espiritual de Deus e do bem, que é universal. Quando Jesus diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, algumas pessoas interpretam isso como se, só se eu for cristão. Não. Se você for um budista que segue aquilo que Jesus ensinou, que é o amor, que é a paz... Buda não era cristão e Jesus era judeu? Exatamente. Então, a grande questão não é da religião em si, mas nós seguirmos aquilo que o mestre ensinou. Amar ao nosso próximo como a si mesmo, e amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é universal, isso vale para qualquer ser humano neste planeta e no universo. Vamos em frente. Análise dos sofrimentos. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Após tentá-lo mediante o ascetismo mais austero e as disciplinas mais rígidas, o jovem Gautama afastou-se do monastério com alguns candidatos desanimados e foi meditar calmamente, logrando a iluminação. Estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Nem mais a austeridade cruel, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. Voltou-se então para a libertação dos homens e estabeleceu as 4 nobres verdades: o sofrimento, suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Muito bom isso daqui, né? Você vê claramente aí a tarefa missionária deste espírito, né, que ficou reconhecido como Buda. E Joana continua dizendo: segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob 3 formas diferentes: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. E agora ela vai começar a explicar um por um. E ela diz:
O sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. A dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados de exaltação emocional ou de depressão, conforme a estrutura íntima de cada vítima. Apresenta-se sobre 2 aspectos, físico e mental, na imensa área das patologias geradoras de doenças. Nesse caso, o sofrimento é como uma doença e resultado dela. As doenças, porém, são inevitáveis na existência humana, em razão da constituição molecular do corpo, dos fenômenos biológicos a que está sujeito nas suas incessantes transformações. A abrangência da ação da matéria sobre o espírito, particularmente nos estágios mais primitivos, enseja sofrimentos constantes, em face das doenças físicas contínuas e das distonias mentais frequentes. Vamos dar uma paradinha aqui que o texto é grande, Maria de Fátima Miranda. Sim. Esse sofrimento do sofrimento é parte dessa insatisfação, não é? No enfrentamento dos desafios que levam ao crescimento. É o contato com a experiência difícil que, em vez de... É aquela coisa, normalmente tem pessoas que chegam, eu não sei por que eu passei por isso, e tem o para quê. Não é? Então, aquele que pergunta, Senhor, para quê? O que eu posso tirar disso aqui? Ele não vai ficar sofrendo o sofrimento. Ele vai fazer daquele sofrimento o motivo de crescimento para ele. É verdade. Nessa fase aí doída, né? De dor, nós nos questionamos muito, né? Por que isso? Para que isso? O que isso vai levar? E nessa dilaceração interna, porque dói, dependendo da situação, então, dói. Nós temos opções, né? Ele fala aqui do sofrimento. Que caminhos escolher nesse sofrimento, né? Sofrer mais ou buscar o alívio lenitivo, né? Esse caminho do meio que ele diz, né? Da meditação de você, da prece, né? É o meio do caminho, é o meio da esperança, né? É o meio do equilíbrio, é o meio como fim, como roteiro, né? Eu vi assim, porque é só nesta hora e que nós realmente paramos para checar a divindade, né? A gente pergunta para Deus, por que eu? Por que comigo? Né? Por que isso? É o despertamento, né? Para Deus a partir da dor. E esse caminho do meio que ele fala aí é o equilíbrio, né? É o meio fino, finalidades, meios de caminho, né? Que meios a gente escolhe que atitudes ter diante desta dor. O Divaldo Franco, ele costuma falar muito nas palestras dele, quando a dor bate, que a pessoa fala, por que eu? Ele diz assim, por que não eu? Por que não eu? Então, a dor, ela é necessária, sim, mas o sofrimento, ele é opcional. Por quê? 2 pessoas podem estar sofrendo, ou seja, ter a mesma doença, tendo ali aquela dor dilacerante, uma estar sofrendo, até muitas vezes por não aceitar, e a outra está também sofrendo sem aparentar, porque já conhece, já está tirando daquele sofrimento, já está tirando lições. Porque de toda coisa ruim, de todo sofrimento, nós sempre temos ali uma lição. Nós sempre temos ali uma mensagem positiva. De cada sofrimento, nós podemos tirar uma lição, até para evitar que aquilo aconteça novamente. E ele fala do caminho do meio. Quem já andou em canoa, né, sabe que você não pode puxar o remo só para um lado, senão vai virar a canoinha.
E o equilíbrio é quem está remando, o remador. Ele faz o eixo da canoa e ele tem que ir para um lado, para o outro, atender as duas necessidades. Quem toca violão sabe que se a corda ficar muito folgada, não vai ter um som numa musicalidade. E se apertar demais, rebenta a corda. Então, o caminho do meio é essa equanimidade que é o grande desafio para a gente, não é? E depois de tanto sofrer, a gente vai aprendendo a ouvir, né, escutando. Ouvir escutando. Ouvir escutando é meditando, para que a gente não se deixe influenciar por a fala de um, pela fala do outro, mas observando o que é real em cada lado, não é? Vamos continuar então a leitura. Onde é que nós estamos aí, Maria de Fátima Miranda, para quem está perdido? No 10º parágrafo, a abrangência da ação da matéria sobre o espírito. Nós lemos isso? Lemos. Pronto, então o 11º. Então, a semelhança do buril. Então, você que está chegando, programa Momentos com Joana de Ângeles, apresentação de Maria de Fátima Miranda, na companhia de Eduardo Araújo, Regina Célia. E Ana Maria. Ela ia falar Célia Regina de novo, eu senti isso, entendeu? Regina, Célia, leia para nós aí então. Bom, a semelhança do buril, agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. Nessa área, a ciência médica alcançou um elevado patamar do conhecimento, debelando antigas enfermidades que dizimavam milhões de existências e alucinavam multidões. A lucidez do diagnóstico, a habilidade cirúrgica, a farmacopeia rica e as diversas terapias alternativas têm contribuído com um grande contingente de socorro para atender os enfermos. Embora os surtos periódicos de antigos males e o surgimento de outros que a imprevidência gera, essa conquista expressiva contribui para que tal sofrimento seja atenuado. Na área das psicopatologias, a visão humana é hoje mais benigna do que no passado, considerando o enfermo mental um ser humano e, como tal, prossegue, ainda que momentaneamente tenha perdido a identidade, o equilíbrio, com o direito de receber assistência, oportunidade e amor. E agora? Perfeito, né? Então, essa lucidez, essa habilidade, agora nós com toda essa terapia holística e tudo isso que nós temos aqui, nos auxilia muito, imensamente, a nos curar dessas dores, né? Tanto físicas como até morais, porque os florais, eles agem também naquela parte mais interna, como a homeopatia também age mais na parte interna. Então, nós temos essa oportunidade, principalmente aqueles que perderam todo o equilíbrio. Eles têm essa facilidade de reencontrar o seu equilíbrio. Mas, voltando àquilo que nós falamos ainda agora, nós temos que saber que o remédio mais eficaz para todas essas anomalias é o amor. É a pessoa querer, e é o amor. É se utilizar do antídoto do amor para poder curar todas essas mazelas que nós ainda estamos aqui, muitas vezes, carregando. É aquela corrente que a gente vai arrastando e muitas vezes não quer se livrar da corrente, porque, acima de tudo, a pessoa, para ser curada, ela também tem que querer ser curada. Às vezes a gente tem o hábito de querer curar alguém e as pessoas às vezes não estão nem preparadas para aquela cura. As pessoas não aceitam aquilo. Então, antes de você internar, até acho que isso é um pouco... muita gente não concorda, mas antes de você internar uma pessoa que é usuário de drogas, ele tem que querer. Porque se você interna, você está fazendo um bem de internar, mas se ele não quiser, ele vai sair de lá e vai continuar a mesma coisa. Então, a pessoa tem que querer. Então, acima de tudo, querer se utilizar de tudo isso que está hoje em dia ao nosso alcance, todas essas terapias alternativas, a oração, a assistir palestras, ir a uma igreja, ir a um templo religioso, isso tudo vai auxiliar. Mas, acima de tudo, a terapia do amor e
a criatura ter que querer ser curada. Sim. O que eu vejo também, o nosso egoísmo é tão grande, né, que nos faz cegar. Não deixa a gente enxergar essa luz, não deixa enxergar o amor, não deixa enxergar, né, que existem tantas pessoas mais sofridas do que eu, com problemas bem maiores que o meu, e eu só enxergo a minha dor, o meu problema. Tem eu não sei agora ao certo, um livro do André Luiz, não sei se é Evolução em Dois Mundos, que ele fala que essas doenças, a depressão e outras, elas isolam esse lóbulo frontal nosso, né? E faz com que nós não enxerguemos a ajuda, a luz que está ali diante da gente, né? Realmente, nós só não enxergamos à frente, só enxergamos para dentro, né? Para nós, nosso umbigo. É cabeça baixa assim, ó. É, só de cabeça baixa, não olha para frente. Se você não olha para frente, você não vai olhar para o alto, né? Você Verdade. não vê a luz divina. Não vê. Não vê. Então, o egoísmo realmente é uma chaga muito grande, né? É uma chaga muito grande. A Regina falou, né, dessas medicações da homeopatia, que até para os pacientes que têm essas síndromes diversificadas, que vão dar um conforto, um alívio, não é? E gradativamente uma cura de acordo com a intimidade e a realidade de cada espírito. E nós vemos que essa ciência, quando ele fala na área das ciências, a neurociência hoje descortinando uma outra realidade para o meio científico. E ficamos refletindo que Jesus, quando ele esteve conosco, ele não teve a pretensão de dizer, eu vou te curar. Enquanto a Regina estava comentando, você estava realmente, olha, quando chegava alguém até Jesus, ele dizia, o que queres que eu faça? Jesus sabia que estava doente diante de um paciente, não é? Com uma patologia enraizada nas vidas lá de trás e algumas naquela presente. Mas eu não tem nenhuma cura que Jesus falou assim, vem aqui você que eu vou te curar, pufite. Hã? Não é isso? É. Olha o ensinamento embutido ali. Sim. E ele sempre dizia, o que queres que eu faça? Depois chega aquele momento do centurião. São duas criaturas que ele cura que não fazia parte do contexto ali. Muitas outras foram curadas, mas que fica para o nosso estudo no Evangelho. A mulher cananeia e o centurião. O centurião vai logo dizendo assim, Senhor, eu vim aqui, meu servo, tal. E Jesus, não. Depois Jesus, não, em todo Israel eu jamais encontrei tamanha fé. Porque ele falou, não precisa ir. Mas a mulher cananeia, ela insiste, Jesus fala, não, olha, não. Mas aí dá aquele exemplo do cãozinho, do cachorrinho. Ah, Senhor, mas os cães se alimentam das migalhas. A mulher cananeia é outro detalhe. Mas em todas as curas, ele observou o tempo interno de cada um. E ainda tiveram os 12 leprosos. Que aí, a primeira vez que eu li essa passagem no Evangelho, eu era católica. E eu pensava assim, plim, plim, Jesus chegou, tum, todo mundo curadinho, limpinho. Aí eu ficava imaginando a transformação, a metamorfose, sabe? O corpo todo chagado, ficando limpinho. Aí, estudando a doutrina espírita, eu fui vasculhar o texto. E vasculhando o texto, Jesus pede que eles se apresentem no templo. E no trajeto do encontro com Jesus ao templo, eles caminhando, né, na expectativa de chegar ao templo, de repente pensando, como é que nós vamos chegar lá? Eles não vão permitir que nós entremos no templo. E a cura foi acontecendo, eles foram ficando limpos. Só teve um que retornou. Foi. Mas esse detalhe todo, por conta dessa abordagem, que a gente fica com a pretensão de curar o outro. Né? Verdade. Como se tivéssemos a chave para virar o outro do avesso. E não é assim. Jesus tinha uma visão holística, né? Então, quer dizer, ele nos olhava por dentro, primeiro que tudo. Nós não, nós olhando a pessoa por fora, nós já estamos com a pretensão de vê-la por dentro. Olha a diferença. É verdade. Né? Nosso olhar é muito limitado. E tortinho por fora mesmo, né? Pois é, até por fora. E nisso nós fazemos julgamentos, né? Terríveis. Pois é. Cruéis, né? Exigimos comportamentos, condutas, né? E como fazer isso se somos como apontar, né? A chaga do outro, se nós somos mais doentes, então. É o caso da trave no olho, né?
Né? Você que está vendo o problema do olho do irmão e não vê a trave que está no seu olho, né? Aquela história de você apontar alguém e o outro dedo está apontado. É o autoconhecimento, o autodomínio. E essa cura, como a Miranda falou, né? Foi 1 a 1, foi de acordo com o seu merecimento, né? Com aquela visão raio-x de Jesus, né? Que ali ele já sabia, 1 a 1. O magnetismo do Cristo estava envolvendo eles, isso. E aí a receptividade, né? A sua abertura, né? Para esse amor que Regina falou, né? Para estar ali com o mestre, né? Com aquele magnetismo todo. Se você estava predisposto a receber, né? Imagina estar com Jesus e não absorver. Todo aquele amor. Exatamente. Então, alguém aí não estava preparado e voltou, não é? Então. Sim, não dos 10, só um voltou. Curado para agradecer. Esse foi o que foi agradecer. Entendeu? Porque os outros foram comemorar. E esses ficaram doentes novamente. Esses continuaram doentes, só tiveram o corpo limpo. Sim. Exatamente, mas eles não se curaram. É verdade. Eles não se curaram. Ele lê a você agora um pouco, a partir do 15º. Multiplicaram-se, não é isso? Multiplicaram-se lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais, comportamentais, na área psicológica, nascendo a chamada geração neurótica perdida no mare magnum das vítimas do sexo, em desalinho, das drogas alucinantes, da violência e agressividade urbanas, do cinismo desafiador. Os avanços tecnológicos não bloquearam os corredores do desespero. A cultura hedonista, fria em relação aos valores morais, e as guerras contínuas fomentaram o medo, a insatisfação, o desespero, as fugas emocionais. A juventude insegura tornou-se-lhe a grande vítima a um passo da depressão, da loucura e do suicídio. Ao lado das diversificadas patologias desesperadoras do momento, os fenômenos psicológicos de desequilíbrio alastram-se incontroláveis. A mole humana passou a sofrer o efeito desses sofrimentos que se generalizaram. A doença, todavia, é o resultado do desequilíbrio energético do corpo, em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio como se deseja, se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Pode comentar, vamos lá. Eu achei muito importante essa última frase que lida. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio como se deseja, se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Me lembro muito das pessoas que procuram uma igreja, um templo, uma casa espírita e vão e tomam passe e aí melhoram, ficam bem ali e vão embora. Aí, claro, é evidente, não vai ficar curada, ela vai voltar para aquilo tudo que ela já fazia antes. Sim. Aí a casa não é boa. Eu vai e não voltes a pecar. Exatamente. Porque pecar na etimologia é errar. É fraco. É fraco, esse centro é muito fraco, Pois é, porque não me curou. Por quê? Ele deu aquela mostra, a pessoa estava receptiva naquele momento, que estava precisando de ajuda, sim. Melhorou, ponto. Sabe? É como o antibiótico. Se você não tomar aquelas doses todas, a doença volta. Então, se volta pior. E tem que ser uma nova química para corrigir. Sim, porque aquela já não serve mais. Exatamente. E aí essa piora, vai uma alternando com outra. Uhum. E aí, meninas, chegamos ao final, agradecendo a Jesus. É a geração não é? neurótica, Sim. Sim, muito obrigada aí a todos que estiveram conosco. Pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Pois é. E que nossos amigos aí que estão nos ouvindo tenham uma noite de paz. Que Deus os abençoe.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.